No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e dessa vez teremos o UFC 320. Na luta principal teremos a revanche entre Magomed Ankalaev e Alex Pereira ou Alex Poatan. Nesse vídeo eu vou trazer o card completo, os favoritos, as cotações, as minhas análises, meus palpites, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. O horário também, né? Aliás, já vamos começar com o horário que é bem importante. O horário é o padrão, mas vale a pena avisar, né? O card preliminar começa às 19 horas, horário de Brasília, e o card principal às 23 horas, horário de Brasília. Também vale a pena outros lembretes aqui. O primeiro deles, quinta-feira, mais ou menos umas 7h15 da noite, eu vou fazer uma live aqui falando do evento, né? Uma live conjunta com o canal Osso. Então, a gente vai falar das lutas, principalmente das lutas mais importantes, vamos responder perguntas, enfim, a gente vai fazer um esquenta aí do evento. Então, é a primeira coisa, fica ligado aqui no canal na live, então é importante você se inscrever e deixar o sininho ativo. E o segundo aviso é que todas as cotações que aparecem aqui, falando de quem é o favorito, quanto cada um tá pagando, é tudo da Stake, que é a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil, completamente legalizada, é claro. E se você quiser ter acesso a essas cotações, as promoções que ficam lá, né, no multiplicador de odds e tudo, é só você clicar no link que tá aqui embaixo do vídeo, no comentário fixado, e abrir sua conta se você tiver interesse. Aliás, o Poatan tá pagando bem, na minha opinião, mas eu vou deixar chegar lá no final do vídeo para falar. Vamos na ordem. Primeira luta da noite. Categoria peso mosca, temos feminina. Temos a Brogan Walker contra a Veronica Hard. Veronica Hard extremamente favorita. Ela tem 84% de favoritismo. Ela paga 1,17 lá na stake, enquanto a Brogan Walker tá pagando 5,20. Aqui eu concordo com o favoritismo da Veronica Hard, tá? A Brogan Walker até agora não vi muita coisa ali, não vi muita qualidade em nada, sinceramente. Mas é aquilo, né? Pagar 5,20 faz sentido porque ela não tem nada demais. A Veronica Hard até que é razoável, mas dá pra confiar também? Sei lá, né? Eu tenho medo, porque a Veronica Hard também não é nada de excepcional, né? Tipo, é literalmente uma 9,5 de cartel enfrentando uma 7,4, né? Então, eu entendo que a Brogan Walker realmente não é boa, mas 5,20 para uma luta às vezes que pode ir para uma decisão, provavelmente, e aí depende de juiz, né? Sei lá. De novo, meu palpite é Veronica Hard, mas 5,20 é o tipo da cotação que eu fico de olho. Depois, meio médio, temos o Austin Vanderford enfrentando o Ramiz Brahimaj. Aqui o Austin Vanderford é favorito com 72%. Ele paga lá na stake 1,34 e o Brahimaj paga 3,25. Aqui eu já concordo com o favoritismo, tá? E nem acho que tá tão exagerado, falar a verdade, acho que 70-30 até que tá bom. O Austin Vanderford realmente é um cara muito bom, tá? Ele tem bastante volume de golpe, tem quedas, né? Um wrestling muito forte, o grappling muito forte. É um cara complicado, né? Forte, faz muita pressão. Enfim, é um cara bem chato de lutar contra, né? Já o Ramiz Brahimaj, beleza, ele vem de 2 vitórias, 2 bônus, inclusive, um nocaute e uma finalização. Porém, ele tem ali os seus 47% de defesa de queda, né? Ele toma mais golpe do que ele aplica. Então, assim, algumas estatísticas ali que são complicadas, né? Então, eu acho que no casamento de jogo ali, eu acho que o Vanderford vai realmente vencer e não deve passar tanto sufoco, tá? Pelo menos essa é a expectativa das bolsas e a minha também. Na terceira luta da noite, na categoria meio-médio também, temos o Nikolai Veretchnikov enfrentando o Punahele Soriano. O Punahele Soriano é favorito com 68%, ele paga lá no stake 1,44 e o Nikolai Veretchnikov está pagando 2,80, tá pagando bastante aí o Nikolai, né? Aqui o que a gente tem? A gente tem o favorito vindo de 2 vitórias, né? Que é o Punahele Soriano. Ele venceu a penúltima, o Miguel Baeza na decisão, e na última ele acabou nocauteando ali o Urus Magic em apenas 31 segundos. Antes dessas 2 vitórias, ele tinha perdido para o Dustin Stoltzfus, sendo finalizado, e tinha sido nocauteado pelo Roman Kopylov, que é um bom trocador, né? Então, nas últimas 4, ganhou 2, perdeu 2, só que ele ganhou as mais recentes. E ele vai pegar o Nikolai Veretchnikov, que tá numa fase meio conturbada, né? Porque ele perdeu no Contender Series, mas beleza, depois ele estreou no UFC e perdeu de novo, numa decisão dividida, mas perdeu. Depois ele lutou com o Vanderford, que eu acabei de falar, e perdeu também por nocaute no segundo round. Ou seja, perdeu no Contender, perdeu na estreia e perdeu na segunda. E ele só ganhou a última luta, que foi contra o Francisco Prado, numa decisão dividida. Então, assim, nas últimas 4, né, ali no ambiente UFC, né, Contender Series e UFC, ele perdeu 3, né, então realmente não tá numa fase muito boa, enquanto o Punahele melhorou, né, saiu da fase ruim ali. Então, eu até posso enxergar e concordar com o favoritismo do Punahele Soriano, mas
É aquilo, né? Tá tipo 68%, eu botaria uns 60%, né? Eu tomaria um cuidado aí, porque também não sei se eu confio tanto não, né? Talvez o Nicolai ainda possa surpreender, não sei, mas eu concordo. Eu vou de Ponarelli Soriano, mas só com um pouco mais de cuidado aí do que esses 68%, quase 70%. Na próxima luta no peso galo, a gente tem o Pat Mix, né? Vamos ver. Contra o Jakub Wiklacks, alguma coisa assim. E o Pat Mix é favorito e bastante. Ele tem 70% de favoritismo e ele paga na stake 1,40 e o Jakub aí paga 2,95. Aqui o que acontece, né? O Pat Mix fez mais ou menos o que o Patrício Pitbull fez, na minha opinião, né? Que foi vir com muito hype e na hora da luta ali decepcionou bastante, né? Mas o Pat Mix acho que foi até pior. Foi realmente lamentável a performance dele contra o Mário Bautista. Achei tenebrosa aquela performance. E ele vai pegar um cara que é um estreante, né? Então, pode parecer bom, no sentido do tipo, pô, ele não performou tão bem e tal, vão dar um cara, porra, que tá estreando, que já tem o peso da estreia, menos, né, querendo ou não ali, experiente e tal, né? Enfim, vai sofrer ali com a pressão, vai pegar um cara bom. Então, às vezes, pode dar a impressão que deram um cara para ele vencer bem e mostrar que, né, que ele é bom e tudo, né, para valorizar ele. Mas tem os dois lados, né? Porque se ele perde do cara, né? Então aí pode ficar mais complicado ainda. Mas beleza, tirando isso de lado, eu ainda tenho dificuldade de pegar o Pat Mix e botar de azarão por conta daquela performance. Eu não acredito, sinceramente, que aquele nível de performance dele é o que ele vai manter nas próximas lutas, né? Não é possível. Então, confiando que ele vai lutar do jeito que ele deveria ter lutado, da média que ele luta, eu acho que ele deve vencer, tá? Então, concordo com as bolsas. Mas aqui eu tenho um pé atrás, né? Porque depois da última performance dele, fica difícil da gente confiar, né? Mas vamos tentar, tá? Então é isso. O Jakub é um cara aí que parece realmente interessante, né? 16 vitórias, 3 derrotas, tem ali suas qualidades, mais talvez de grappling e tal, mas enfim, aí eu acho que é a praia do próprio Pat Mix, né? Então não sei se casa muito aí pro Jakub. Então acho que vai dar ruim para ele, mas tudo depende se o Pat Mix vai lutar ou se vai fazer aquela performance tenebrosa, né? Depois, no peso galo feminino, temos a Macy Chiasson, quinta do ranking, que eu sempre vou falar que a luva do cenário deve ser que eu comprei na caixa que eu fiz vídeo é dela, né? Eu descobri depois, pelo selinho e tudo, né? Ela enfrenta aí, ela é quinta do ranking, né? Ela enfrenta a Iana Kunitskaya, a Iana Santos, esposa aí do Marreta, que é a 10ª do ranking. Então é a quinta contra a 10ª. E a quinta do ranking tá favorita com 64%. Ela paga 1,52 e a Iana está pagando 2,55. Aqui eu concordo com o favoritismo, tá? Apesar de talvez torcer mais pela Iana, por ser justamente ali a esposa do Marreta e tudo, da American Top Team, que eu também gosto ali da academia e tudo, mas eu não consigo não dizer que a Macy Chiasson é favorita, tá? Ela perdeu a última luta para Kathleen, ok, mas tinha vencido e ganhado bônus de performance nas outras duas últimas lutas, né? Que foi contra a Maíra Bueno Silva, a Chitara, e contra a Penny Kianzad, né? A Chitara ela nocauteou por conta do corte gigante lá, e a Penny Kianzad ela tinha finalizado. Então, antes dessas 3 últimas lutas, ela ficava realmente no ganha-perde, 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 ganha 2, perde uma, e ganha 2 e perde de novo, enfim, é bem inconstante, né? Tem um cartel de 11 vitórias e 4 derrotas, mas no geral ela é uma boa lutadora, né? Ela se vira ali na trocação, ela é bem alta, bem comprida, né? Ela tem quedas no seu jogo, tem uma defesa de queda razoável, tem algumas tentativas de finalização ali, né? Então, é relativamente agressiva, né? Então, assim, é uma menina boa, né? Não acho que é necessariamente o suficiente para ser campeã, mas para realmente se manter ali no top 5, no topo, eu acho que ela realmente tem nível para isso, então não é muito fácil, né? Já a Iana, ela venceu as 2 últimas, né? Que beleza, foi a Miesha Tate e a Chelsea Chandler, que nenhuma das duas estão performando bem, né? Então, não quero tirar o mérito, mas enfim, não sei se é tão um parâmetro. E aí, se a gente pega as mais antigas, que foram adversários um pouco mais difíceis, que foi a Carol Rosa, a Holly Holm e a Irene Aldana, ela perdeu todas, né? Ela perdeu as 3. Então, por isso, eu acabo considerando ali que a Macy Chiasson é favorita. Mas tem essa curiosidade, né? A Macy Chiasson perdeu da Kathleen Vieira na última luta dela e a Iana Santos, se a gente volta lá em 2021, ela tinha ganho da Kathleen Vieira na decisão, né? Mas, enfim, é isso, tá? Eu
aqui sou dividido. Eu torço um pouco mais para a Iana, porém eu acho que a favorita realmente é a Macy Chiasson, tá? Então vamos para a próxima luta. Peso pena, temos o Daniel Santos enfrentando ali o Chu Sang-yo. E o Daniel Santos é favorito com 55%. Ele paga 1,73 lá na stake e o Chu Sang-yo paga 2,12. Aqui uma luta muito interessante, tá? Talvez uma luta da noite, depende de como desenrolar, se não acaba rápido, né? Enfim, se tiver bastante trocação ali e tal, pode ser talvez mesmo a melhor luta. Aqui o que acontece? A gente tem o Daniel Santos que perdeu na estreia, porém ele ganhou as próximas 3. Inclusive, a primeira vitória dele, que foi na segunda luta que ele fez no UFC, ele ganhou o bônus de luta da noite, né? Que foi contra o John Castaneda. Já o nosso querido Chu Sang-yo, que é o Zombie Júnior aí, né? Ele fez a estreia dele recentemente, agora em junho, nocauteou, né? Um nocaute sensacional em 28 segundos, ganhou bônus de performance, então chegou com tudo. E vai fazer a segunda luta no UFC, tá? Então tem essa diferença de experiência aí, né? O Daniel Santos já tem 4 lutas no UFC, já fez uma luta da noite, já vem de 3 vitórias. Já o coreano teve realmente um nocaute sensacional, mas a gente não viu muita coisa, porque a luta acabou rápido, tá? Então assim, pelo pouco que ele lutou, dá pra ver que ele é técnico na trocação, que ele realmente é muito preciso, o footwork dele realmente parece ali interessante, né? Um cara bem ágil e tal, mas na minha opinião, não é material suficiente no nível do UFC para a gente ter muita certeza. Ou seja, eu acabo concordando talvez com as bolsas, sendo mais conservador. Por quê? O Daniel Santos a gente viu fazendo mais lutas ali no UFC, a gente já sabe melhor a qualidade dele, tá? Do coreano, às vezes pode, não quer dizer que seria um fato, porque, né, não tem como saber, mas pode ser que a vitória dele rápida, como foi, passe uma impressão, aquele hypezinho, que aí na hora de pegar um cara mais duro, a gente pode não ver isso. Então, de forma conservadora, eu acabo concordando com as bolsas indo de Daniel Santos. Porém, eu acho que a proporção é basicamente isso aí, 55-45. O coreano realmente parece muito bom. Agora, a gente tem como bater o martelo? Já viu várias performances dele? Não. Então, por isso que eu acredito um pouco mais no Daniel, tá? Espero que dê certo, né? Na próxima luta, peso galo, temos o Chris Gutierrez enfrentando o Farid Basharat. E o Farid Basharat é extremamente favorito, 79%. Ele paga 1,22 e o Chris Gutierrez paga 4,40. Aqui, na minha opinião, nem tem muito o que falar, tá? Eu concordo com o Farid Basharat favorito. A proporção ali, 80-20 é embaçado, né? Eu sempre tenho muito receio de 80-20 ou mais, tá? Porque eu acho que para 2 seres humanos de luvinha de MMA, você botar 80% para cima é realmente muito complicado, tá? Então, aqui eu ainda assim deixaria uma vantagem grande, tá? Só que acho que uns 70-30, né? Porque o Farid realmente não perdeu ainda, né? Já fez excelentes lutas, né? Ganhou na última do Vitor Hugo, tinha ganho do Lápilos, que também é um cara muito bom, tinha ganho do Clayton, do Damon Blackshear, enfim, de vários caras ali e tinha ganho também no Contender, né? Já o Chris Gutierrez, ele também não tá mal, né? Nas últimas 3 ele ganhou 2, que foram as 2 últimas, só que as 2 na decisão, né? E a última, inclusive, na decisão dividida. E tinha perdido do Song Yadong, que é um cara embaçado, e tinha perdido do Pedrinho Munhoz também. E tudo isso, tudo na decisão, né? Então, assim, eu acho que o Farid Basharat, no geral, é melhor, tá? Por quê? Ele tem uma defesa de quedas melhor, o volume de golpes dos dois é parecido, até o golpe absorvido dos dois também é parecido, né? Só que o Farid, ele tem praticamente 4 quedas de média a cada 15 minutos, e a defesa da trocação também é parecida. Então, assim, a gente só tem uma coisa de diferente, que é a quantidade de quedas e a precisão também, né? Porque além de derrubar mais, ele é mais preciso, e também a média de finalizações do Farid. Ou seja, se eles realmente se equilibrarem ali na trocação e tal, não sei o quê, e o Farid for um cara com um plano de jogo mais bem estabelecido, e explorar realmente, né, uma luta de MMA, explorando todas as áreas e tal, eu acho que realmente justifica ele ser tão favorito, tá? O Chris Gutierrez tem 70% de defesa de queda, mas é aquilo, né? Na hora de mesclar tudo e pela quantidade de quedas que o Farid tenta e a precisão, eu acho que ele consegue mesclar bem e acabar levando uma vantagem aí. Então estou de Farid Basharat, só
não 80-20, né? Um 70-30 aí, pra mim tá bom. Depois a gente vai para o peso médio, André Muniz contra o Edmen Shahbazyan, e aqui a gente tem o André Muniz como azarão, infelizmente. O Shahbazyan tem 72% de favoritismo. Ele paga 1,33 e o André Muniz paga 3,40. E aqui, o que eu acho? Eu acho não. Eu não gosto muito de confiar no Shahbazyan. Já falei isso várias vezes. Toda vez que ele luta, eu falo a mesma coisa, né? O Shahbazyan não é muito confiável pra mim. Várias vezes ele como favorito, bastante, e decepciona, tá? Então aqui, o que eu acho? Eu entendo o favoritismo, tá? Por quê? Porque o André Muniz perdeu 3 nas últimas 4. Então fica difícil de confiar, né? Porque ele foi nocauteado na última, ele foi nocauteado pelo Paul Craig, foi finalizado pelo Brendan Allen. Então, assim, só ganhou do Jun Yong Park numa decisão dividida nas últimas 4 lutas. Então ele vinha realmente muito bem, ficou ali alguns anos, né? Sem perder e tudo, só que agora tá numa maré. Só que o Shahbazyan ganhou as 2 últimas, beleza, ganhou bônus de performance, beleza, mas não é um cara muito confiável, tá? Ele que realmente começa a luta muito bem. Porém, se ele não consegue acabar com a luta, se o cara do outro lado ali dá uma complicada, ele geralmente dá uma arrefecida. Então, assim, eu não sei. 72% pro Shahbazyan, eu aqui vou ser mais audacioso. Mesmo com a fase do Sergipano aí, eu vou de Sergipano. Tá? Eu não boto muita fé no Shahbazyan, não adianta, eu sou teimoso. Ele é bom, não tô dizendo que ele não é, mas eu não consigo botar ele de favorito, ainda mais que 72%. Então aqui vai ser o azarão que eu vou confiar. Eu vou confiar que o grappling do Sergipano possa desgastar às vezes o Shahbazyan, ou mesmo conseguir uma vantagem a ponto de finalizar, ou mesmo aplicar um ground and pound. Enfim, o Shahbazyan às vezes dá uma cansada, pode ser que aqui ele desacelere contra o Sergipano e se lasque, né? O que o Sergipano precisa fazer é suportar o começo ali. O Shahbazyan é mais chatinho, né? Quando ele tá no gás, ele é bom, ele é perigoso, então o Sergipano só precisa ter cautela no começo. Mas se a luta durar, eu acho que a tendência é que ele tire vantagem, tá? Então é isso. Espero que dê certo, tá? E eu não tô misturando torcida, não preciso nem ficar falando isso, né? Torcida com palpite, é realmente palpite porque, enfim, vocês já me conhecem, chega de ficar falando a mesma coisa. Na última luta do preliminar, peso médio, temos o Ateba Gauthier contra o Ozzy Dias. E o favorito é o Ateba Gauthier com 88%, meu amigo. É o maior favorito do card. E o Ozzy Dias, na verdade o Ateba Gauthier, que tem 88%, paga 1,10 lá na stake. E o Ozzy Dias está pagando incríveis R$ 7,50. Lembrando, no momento que eu gravo o vídeo, obviamente, porque as pessoas apostam e isso aí fica flutuando, vai para um lado, vai para o outro, né? O Ateba Gauthier, ele vem de 3 vitórias, tá? As 3 por nocaute. A primeira delas foi no Contender Series, né? Aí ele estreia no UFC, nocauteia também, ele faz a segunda, nocauteia também. No Contender ele nocauteou no segundo round e as 2 no UFC ele nocauteou no primeiro. E inclusive as 2 no UFC ele ganhou bônus de performance. Então, é um cara com muito punch, né? E se a gente for pegar, pelo tempo da luta que foi curto, o volume de golpe dele é quase 7. Então é um dos maiores volumes de golpe que a gente tem no UFC, mas tem esse pequeno detalhe, né? Porque a luta é muito rápida. Então ele bate muito e nocauteia rápido, então a média que pega por tempo ali fica muito alta. E ele vai pegar o Ozzy Dias, que perdeu no Contender Series, estreou no UFC, perdeu também. Ele perdeu no Contender Series nocauteado, inclusive. Aí ele entrou e fez a estreia no UFC e foi nocauteado também. E aí, na última, ele finalmente venceu. Que ele venceu o Jordan Santos numa decisão. Então, assim, é um cara que tá nocauteando todo mundo desde o Contender, ganhando bônus de performance, primeiro round e tal, não sei o que, né? E um cara que perdeu no Contender, perdeu na estreia. Então, tipo assim, você junta uma coisa com a outra, né? Realmente não parece que vai dar muito bom ali para o Ozzy Dias. Por isso, o Ateba Gauthier é extremamente favorito. Mas eu vou seguir com o que eu falei no começo do vídeo. Concordo com o Ateba Gauthier favorito. Porém, 88%, um cara pagando 7,50, eu sempre gosto de ficar de olho e arriscar quando o cara tá pagando muito assim. Lógico, sempre pouca coisa, mas eu particularmente sigo essa lógica, porque foi o que eu falei. É luvinha de MMA, imprevistos podem acontecer, lesão, enfim. Então 7,50 é muito, muito alto. Então é isso, tá? Meu palpite é Ateba Gauthier. E na hora do evento eu provavelmente vou botar um pedacinho no Ozzy Dias, porque 7,50 às vezes fica até mais, né? Sei lá, na hora da luta aumenta para 8. Inclusive na stake tem a possibilidade de cash out, né? Então pode acontecer aí de você pegar 7,50, ele vai bem no primeiro round, não necessariamente ganhou, mas você já tira com lucro, né? Também tem isso. Aliás, eu não sei se eu avisei no começo do vídeo, mas eu vou fazer live durante todo o card,
tá? Eu acho que eu só falei da live de quinta-feira, né? Não falei da live durante o evento. Então tô falando agora, vai ter live durante todo o card aqui com vocês, beleza? E entrando no card principal, peso médio, Abus Magomedov enfrenta o Joe Pyfer. O Abus Magomedov é 14º do ranking e é azarão. Tá? O Joe Pyfer tem 67% de favoritismo. Paga 1,44 e o Abus Magomedov 2,80. Aqui eu concordo com o favoritismo, tá? Nem sei se tem muito para incrementar, sinceramente, né? O Joe Pyfer vem de 2 vitórias, inclusive uma delas por bônus. O Abus Magomedov vem bem, tá? Porque ele ganhou as últimas 3 também, 2 na decisão e uma ali por finalização. A última luta dele foi contra o Michel Pereira. Para mim, ele vem melhorando, tá? Ele tinha muitos problemas ali, mas agora vem corrigindo aparentemente. Só que o Joe Pyfer talvez seja um cara, não sei se é mais confiável, né? É isso que eu ia falar. Porque assim, a gente tem uma evolução do Abus Magomedov, porém, eu ainda tenho receio, né, daquela agressividade, às vezes meio desnecessária, ou um cansaço ali meio desnecessário, né? O Joe Pyfer, talvez no conjunto ainda tem alguma vantagem ali. Mas, enfim, vamos ver, né? Vamos ver. O que a gente tem de destaque do Abus Magomedov é que ele tem uma defesa de quedas, por enquanto, de 100%, né? E o volume de golpe dele, que é uma coisa que não é muito legal, né? Porque ele recebe mais golpe do que ele aplica, né? Diferente do Joe Pyfer, que aplica mais do que recebe. Pouca coisa, né? Mas, sim. Então, é isso. Vou de Joe Pyfer, mas, né, sei lá, na verdade é porque eu não confio muito no Abus Magomedov, é só por isso, mas sei lá, né, é uma luta que eu não bato muito martelo quem vai ganhar não, sei lá. Na próxima, peso pena, Josh Emmett enfrenta o Youssef Zalal, aqui é o Josh Emmett, 8º do ranking, enfrentando o 9º, né, que é o Youssef Zalal. E o Zalal tá atrás no ranking, mas é favorito e bastante, 78%, ele paga 1,27, o Josh Emmett 3,75. Aqui eu vou seguir falando a mesma coisa, tá? Youssef Zalal favorito, faz sentido? Faz sentido. Agora, 80-20 praticamente? Não. Não dá. Não dá pra você dar 80 de favoritismo contra o Josh Emmett. O Josh Emmett bate extremamente forte. Você pode falar, mas das últimas 4, ele perdeu 3. Perdeu, mas ele perdeu de quem? Ele perdeu do Topuria, do Leron Murphy e do Yair Rodrigues. O Yair Rodrigues seria o piorzinho ali, mas o Yair Rodrigues é um cara que tá no topo do ranking faz anos também, tá? E inclusive dessas derrotas, né, contra o Topuria foi luta da noite, tá? E aí, aquele ganhou no meio, que foi o Bryce Mitchell, que ele quase matou o Bryce Mitchell, ele também ganhou bônus de performance. Então assim, tá numa má fase, tá? O Youssef Zalal vem ganhando de todo mundo, também ganhando bônus de performance, finalizações, tudo? Sim, verdade. Agora, 80-20 contra um cara com o punch do Josh Emmett, eu não concordo. Então, favoritismo Youssef Zalal? Beleza, até acho. Por conta do momento, justificável. Agora, 80-20, 3,75 no Josh Emmett, sei lá, pra mim tá cheio de azarão aqui pra gente explorar, né? Mas cada um, lembrando que eu só falo o que eu faço, você decide o que você quiser, não vem me imitar e depois encher meu saco. Vamos pra próxima luta, meio pesado, Iri Prochazka, que é o 2º do ranking, enfrenta o Khalil Rountree, que é o 4º. O Prochazka é favorito com 62%, ele paga 1,56 e o Khalil Rountree paga 2,43. Aqui concordo com o favoritismo e até com a proporção, pra mim, estou totalmente de acordo. O Prochazka, para mim, realmente deve vencer, mas o favoritismo não é tão grande. Eu acredito, né, que o tamanho dele vai fazer diferença, o alcance que ele tem, a imprevisibilidade. O Khalil deve complicar a luta no começo, tá? Enquanto ele tem mais condição de ter agilidade, de ter explosão, de levar riscos. Então, acho que até se o Khalil for vencer, é mais ali no primeiro, segundo round, realmente, tá? Depois, eu acho que sem a energia para chegar no Prochazka vai ficar complicado. Porque enquanto ele tá rápido, que nem ele fez com o Poatan, né? Que ele tá no gás, ele tá naquele entra e sai, ele tá explosivo, aí eu acho que realmente vai ser chato pro Prochazka, que às vezes pode não se defender tão bem. Agora, o Khalil vai ter que passar pela distância, vai ter que passar por cotovelo, joelho, enfim, Prochazka sendo Prochazka, né? Que é um cara bem difícil de você chegar nele. E, inclusive, talvez isso faça com que ele dose o gás, e aí ele vai dosar o gás contra um cara que vai ficar lá do outro lado da esquina batendo nele, também vai ser complicado, tá? Então, eu acho que o Prochazka é leve favorito sim, porém o Prochazka tem que vir na versão dele lá, recente, né? Que é mais esperto na defesa, né? Mexendo bastante a cabeça, tentando bloquear com os braços, porque se ele bobear, aqui é aquilo, né? Bobeou, ele pode ser nocauteado, não tem jeito. Meio pesado é complicado. Por isso que eu acho que 60-40 tá de bom tamanho, né? Depois,
a gente vai aí para o peso galo, cinturão Corsan Regan, quarto do ranking contra Merab Divalishvili, e aqui 77% de favoritismo para o Merab, ele paga 1,25, o Corsan Regan paga R$4. Aqui eu concordo com o favoritismo, e cara, se bobear até com a proporção, tá? Aqui, pode parecer, né, meio contraditório, você não acha que R$4 é muito? Eu acho, né, e às vezes até vale a pena arriscar um pouco, porém, essa é uma das lutas, né? O Merab tá numa fase tão boa e o jogo dele encaixa tão bem ali que é difícil não ver ele favorito e com uma margem boa realmente, tá? Então, assim, o Merab, diferente dos outros aí que eu falei, né, de pagar muito e tal, o Merab é um cara muito mais confiável, na minha interpretação. Então, ele ser quase 80-20 ainda faz um pouco mais de sentido, porque, de novo, ele tem um jogo, uma consistência nas performances e tudo, que te convence a acreditar, tá? Então, é o que acontece comigo. Eu acho que ele realmente é favorito e eu acho que a proporção até que faz seu sentido ali. De novo, isso tudo é palpite, análise, o que eu acho que vai acontecer. Para aposta é totalmente diferente. Então, durante a live ali, se eu achar que R$4 tá legal, às vezes tentar um cash out, alguma coisa, beleza, aí é outros 500, tá? Mas para ganhar a luta, realmente concordo 200% com as bolsas. Eu acho que o Merab é favorito e é sim bastante. E agora sim, a gente chega na luta principal, meio pesado, revanche, Alex Pereira, o Alex Poatan, primeiro do ranking, enfrenta o Magomed Ankalaev, que agora é o campeão, né? E ele tem, o campeão, 72% de favoritismo. Ele paga 1,40 e o Poatan tá pagando 2,95 enquanto eu gravo o vídeo. Então, lembrando, se você quiser fazer sua fezinha no Poatan, se acredita na vitória do Poatan, usa o link que está aqui embaixo do vídeo, no comentário fixado, que é da Stake, parceiro oficial do UFC, e faz sua fezinha lá no Poatan. Na primeira luta, né, a gente teve o Poatan começando como azarão, e na hora da luta ali, quando foi começar, eu acho que um dia antes, inverteu. O Poatan chegou a ser favorito, pouca coisa, mas chegou, né? E acabou perdendo. E agora tá uma margem grande para o Ankalaev. Não sei se isso vai apertar, pode ser que sim, tá? Porque durante a semana da luta, que a gente tá na semana agora, os caras pegam ali tudo que acontece, né? Vídeo de coletiva, porque os caras estão perdendo peso, fica de olho nas fotos oficiais do UFC, se o cara tá de algum jeito estranho, então isso varia. Pode ser que a cotação pro Poatan diminua, tá? E pode ser que aumente também, mas enfim, eu acho mais provável, se for mexer, eu acho que o Poatan vai pagar menos, eu acho que vai apertar mais. E qual que é a minha opinião, tá, para essa luta? Eu acho sim, já falei outras vezes, eu acho sim o Ankalaev favorito, porém 72% eu acho muita coisa. De verdade, eu acho que o Poatan tem muito mais chance que isso. Eu colocaria aqui o Ankalaev com 55% de favoritismo, ou seja, um detalhe só a mais para o Ankalaev. Por quê? Porque o Poatan tem o fator punch. Ele tem o fator ali, primeiro, de vir mais agressivo dessa vez, que ele não viu na outra, né? 25 minutos de oportunidade de novo para ele conectar golpe. Então são fatores que, inclusive, na outra luta fez eu mudar de palpite, né? Porque na primeira, quando casou a luta, eu fui de Ankalaev e perto da luta, quando eu reassisti, fiz vídeo do Ankalaev e tal, eu falei, não, eu vou confiar no punch do Poatan, vou botar um pouco mais, vou inverter essa pequena diferença a favor do Poatan, e fui de Poatan, inverti meu palpite, né, e acabei errando, né, meu palpite original é o que estava certo. E aqui, são os mesmos fatores que me fez ir de Poatan na outra, que me faz ajustar essa cotação, apertar essa diferença e não deixar como tá. Eu acho que, de novo, as bolsas, às vezes, as bolsas que eu falo, as pessoas que fazem ali, que mexem a cotação, né? Porque o oddmaker faz a inicial, né? Depois as pessoas apostam. Eu acho que as pessoas estão botando muita fé no Ankalaev, porque viu a primeira luta, né? E falou, então vai ser mais ou menos isso. Então eu sempre pego o que já aconteceu para tentar arrastar isso, né? Pegar isso e copiar e colar para o futuro como se fosse a mesma coisa. E não acho que é, tá? Então, eu, particularmente, acho o Ankalaev favorito, mas eu acho que o Poatan vem numa performance diferente, tá? Eu acho que ele vem melhor, realmente vem mais agressivo. Talvez realmente tenha a questão da lesão, que agora ele não tá com lesão. De novo, ele tem 25 minutos para achar um nocaute. Já mostrou uma boa defesa de queda na outra. Pode ser que também acabe conseguindo defender bem. Aí, óbvio, tem que ver qual que é o plano de jogo do Ankalaev, se ele vai tentar mais queda ou não. Enfim, no geral, eu achei a primeira luta, vi vitória, claro, do Ankalaev, mas não foi tão desequilibrada, né? Teve golpe duro ali que ele acertou no Poatan e tudo, mas né, não chegou perto de nocautear e perto de finalizar, tá? Não teve round 10-8, né? Então, equilibrada nesse sentido. Então, assim, eu acabo achando, de novo, reafirmando o Ankalaev favorito, mas discordo completamente dessa proporção,
tá? Eu acho que R$ 2,95, quase R$ 3 para o Poatan, é extremamente exagerado, tá? Então o Poatan vencer não é surpresa alguma, só deixando bem claro, tá? Mas ainda assim, eu acho o Ankalaev favorito. Mas é isso, tá? Esse é o card, um card muito bom no papel, espero que seja na prática, e como eu falei, quinta-feira, 7 da noite, 7h15, eu vou fazer uma live aqui, e durante o card também eu vou fazer live, mostrando a cotação em tempo real, falando o que eu acho, bibibi, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Então é isso, durante essa semana vai ter muito vídeo desse card, então se inscreve aí, deixa o like, e eu vejo vocês aí no próximo vídeo. É nóis, valeu, falou!